O Senhor fez milagres e maravilhas. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, serve a Ele e fará os desejos do teu coração. Deus tratou o meu pai, se manifestou na vida do meu pai através do Evangelho de Cristo. Meu pai era um homem totalmente arrogante, ignorante, partiu para o Senhor. Deus me mostrava ele sendo curado, subindo numa escada como a escada de Jacó. Eu pedi ao Senhor que se aparecesse para o meu pai. Meu pai manifestou a presença de Deus na vida dele, disse que Deus apareceu para ele e estava lá um ser celestial e umas crianças pequenas como que parecidas com a minha, aqui, uma criança muito bonita, depois você vai saber a razão. E aí Deus fez milagres e ressuscitou ele novamente do leito, porque ele estava cadeirante, praticamente deitado. Ele estava deitado, não andava, estava cadeirante. Deus tirou ele dali e colocou em pé. Depois Deus deitou novamente, porque ele voltou para o pecado. E eu disse: Senhor, se for para ele morrer no pecado, tira ele dali e deita e pode levar. Seja feita a tua vontade, não a minha, porque a tua é boa e perfeita e agradável. Na mesma época, minha filha estava com uma bactéria chamada sepse, e a bactéria consome o organismo, e consome, e numa certa noite, depois de alguns dias que eu tinha levado para o Albertseib, ela contraiu, as mãos ficaram roxas, a barriga inchada, a menina não estava comendo, estava com febre altíssima, a menina de 2 anos foi para a mesa de ressuscitação. Eu disse: esposa, cante hinos de louvor a Deus. E toda a vida que eu chegava lá, trabalhava no Marina, e chorava e gritava para Deus levar a mim e deixar a minha filha. E disse: Deus, meu pai ignorante, aparece aqui para ele, me manifesta, evangeliza tu mesmo, Senhor, que tem esse poder, para ver se ele acredita mais, Senhor. E Deus fez isso. A Bíblia diz que o que está ligado na terra está ligado nos céus. E assim como diz a palavra do Elias lá, que não chovesse, segundo a minha palavra, segundo a palavra do Senhor, no Senhor, ele fez cumprir. Ele ressuscitou a minha filha, botou meu pai de pé, depois meu pai voltou para o pecado, depois meu pai deitou na cama de novo, com a mesma bermudinha que ele se levantou, dando glória a Deus. Provavelmente o Senhor também deitou, e ali o Senhor depois levou. Sabe, irmãos, o que eu acho bonito e interessante das coisas do Senhor é que Deus, ele tem tudo preparado, ele tem um cenário preparado para cada um. Para aqueles que se chegam a ele vai ter graça e misericórdia, ele vai ter salvação. E muitas pessoas preferem andar em outros caminhos, conhecem a verdade, praticaram a verdade, viveram essa verdade, viram os milagres, maravilhas e cura, mas não se entregam ao Senhor. O Judas Iscariotes, ele fez isso. O Judas Iscariotes, ele andou com Cristo, ele viu os milagres, maravilhas e cura, mas ele preferiu ser o entregador de Jesus. Ele quis ser o delator, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O Nazareno nada tinha feito de errado, o Nazareno nada de culpa tinha, e ele foi entregar. E quando ele chegou no Sinédrio para receber as moedas, depois ele foi entregar as moedas novamente. Ali os homens disseram: que tenho contigo? Ele disse: pequei contra sangue inocente. Mas ele não confessou a Jesus e não disse: pequei contra sangue inocente e justo, Jesus, me perdoa. E verdadeiramente ele foi o filho da perdição, como o Senhor tinha tratado ele na mesa e tinha dito: Pedro Barjonas, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás. E ele disse: e tu que mete um bocado no pão molhado, né? E leva a boca, esse há de me trair. Esse era o que estava com o diabo. E o diabo entrou e fez morada. Irmãos, Deus, ele quer que você dê lugar a ele. Efésios 4:27 diz: não dê lugar ao diabo. Muitas pessoas dão espaço para a obra da carne. A obra da carne está escrito em Gálatas 5:19, que fala sobre a forma que o homem erra perante a Deus. Os bêbados, os drogados, os embriagados, os fornicadores, os feiticeiros. Em 1 Coríntios 6, verso 9 ao 11 também fala sobre isso. Em Apocalipse 22:15 contesta também sobre isso e fala sobre as obras da carne. Fala tudo o que o homem pratica, e que os tais que não se converterem, como diz Atos 6:19, arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você verdadeiramente se entrega a Deus, Deus abre os céus e te mostra a glória dele. Deus fala com você audível, como tem falado. Deus fala audível. Irmão, Deus fala com o comedor de feijão. Noé era um comedor de feijão. Moisés comia feijão, comia arroz. Naqueles tempos já existia o feijão e o arroz, irmão. Mas, irmão, eu pensei que Deus só falava com alguém que come nu, um pedaço do céu. Irmão, tem que comer o pedaço do céu, mas é a palavra. Deus se manifesta, ele ainda é vivo, ele vive. Ele disse: vou fazer morada. Né? Ele disse que ia fazer morada e ele levou o malfeitor da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele disse que o malfeitor da cruz. E ele desce, prega na mão sobre os mortos. A Bíblia diz que ressuscita muitas pessoas.
E ali os cativos que tiveram uma segunda chance e oportunidade. Vocês têm chance todo dia, irmão, de chegar à presença do Senhor. Todo dia você tem chance de se chegar ao Senhor. Talvez aquilo eu estava ministrando no meu coração enquanto eu olhava o irmão falando. Pessoas dizem assim, eu vou ver o que é. Eu vou ver o que vai dar. Eu vou ver o que é que vai ser. Eu vou ficar por ali. No meio do Jesus também, onde ficavam os homens, os discípulos, tinha curiosos que ia para ver, que ia só para comer a comida mesmo, os pães e os peixes. Outro ia só para ficar observando, talvez com outras intenções. Mas tinha os curiosos. E Jesus fazia milagre no meio dos incrédulos, e às vezes tirava os incrédulos, e ele fazia milagres, mas ele não deixava de fazer milagres. Hoje o maior milagre que eu acredito que acontece na vida do ser humano é quando ele recebe Jesus, o Espírito Santo. E pasme, ali também ele faz cura naquele momento. Trabalhei no Municipal 2 anos, numa obra de maqueiro, fazendo para cima e para baixo, levando pacientes, e ali na hora da morte pessoas se reconciliavam e outros diziam que não queriam, e pessoas saíram de lá com 5% da chance, com meses para serem curados, não, para serem, como o homem tinha decretado que não ia dar vida, que não ia mais ter vida. Aí Deus vai e fala diferente, e a pessoa sai de lá. Saiu tuberculosos andando pela porta da frente, pessoas que saíram curadas de Covid, eles saíram curados do tuberculose, ficavam deitados no leito, magos só os ossos, curiosos, e saíam fortes pela frente, e outros saíam de cadeira, mas saíam restaurados de câncer, irmão. A restauração de câncer, irmão. Uma doença fatal, que pessoas que já não têm mais fé, pessoas que já não têm mais ânimo, saía curado depois, acrescentava a fé e Deus vai curando essas pessoas, irmão. Pessoas chegavam lá desenganadas, pessoas que conhecem o Evangelho, que pregavam o Evangelho, depois saem basicamente todo perfeito, curado, irmão. E é isso que Deus faz. Vamos ler a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1. Capítulo 5, versos 1 ao 20. Evangelho segundo escreveu São Marcos, inspirado por Jesus Cristo. Capítulo 5, de 1 ao 20. Narrado pelos historiadores que diz assim, ó. O detalhe, a localização disso que acontece, que fala sobre o endemoniado de Gadareno. E fala em Marcos capítulo 5, verso 1 ao 20, diz assim, ó. A região do local onde aconteceu era o distrito ao redor da cidade de Gadara, que fica a cerca de 10 quilômetros do sudeste do Mar da Galileia. Existe uma população lá, a população da região era predominante, não judaica, sendo Gadara uma cidade da Decápole. Sua era composta de 10 cidades autônomas, Conhecida por a região, ficou famosa pelos milagres de Jesus Cristo, onde 2 homens endemoniados foram libertos. Outra denominação, a região também é referida como País dos Gazarenos, ou País dos Gazarenos, dependendo da tradução bíblica. E diz assim também o texto, diz assim também na história. É uma cidade de riqueza e luxo. Gadara era habitada por nobres e era considerada uma cidade rica e luxuosa. Localizada na região conhecida como sua beleza natural, como Colina dos Vales. Herança histórica, diz assim, escavava-se arqueologia em Gadara e revelava uma cidade rica e herança histórica, com ruínas de diversas épocas, incluindo o período romano. A economia da região era provavelmente diversificada, incluindo a criação de animais como porcos. A importância da história, Gadara é uma das 10 cidades da Decápole, um grupo de cidades com autonomia administrativa e cultural na época de Jesus. Vamos para o texto. O endemoniado de Gadareno. E chegaram à outra margem do mar da província dos Gadarenos. E saindo do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem cujo espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com os grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros,
e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longo, correu e adorou, e clamando com grande voz, que tinha eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te, pois Deus, que não me atormente, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo, Legião. E o meu nome, porque somos muitos. É o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muitos os que os enviassem para fora daquela província. E andava ali, pastando uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram, dizendo, manda-nos aqueles porcos para que entremos nele. E Jesus logo permitiu, e saindo aquele espírito imundo, entraram os porcos. E a manada se precipitou por um despedadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. Só até aqui. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é o cenário do local. A cidade de Gadareno, uma cidade riquíssima, riquíssima. Só que numa cidade riquíssima, por um lado a riqueza, o luxo, e pelo outro a diversidade. Quantas vezes não vamos ali no Oitão Preto, quantas vezes não vamos nas favelas por aí, passando, vendo da Bezerra de Menezes, outros lugares, pessoas deitadas ao relento. Pessoas que muitas vezes foram aprontadas em casas, pessoas que muitas vezes foram aprisionados, apontados, taxados, desde pequenos sofreram moléstia, sofreram danos que estão até hoje na mente. Ali era a província de Gadareno e havia um homem que ele tinha espíritos imundos e ele era muito forte. Aquele homem era muito forte e ele se mutilava. Trabalhei lá no municipal, vi pessoas mutiladas, rasgados com lâminas de estilete, lâminas, rasgados com caco de videira, pessoas tentando tirar sua vida. A Bíblia diz que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu e ele veio para que todos tenham abundância de vida. Ora, mas naquele cenário de uma riqueza, existia um cenário de quase fracasso, ou posso dizer que se considerava fracasso. Aquele homem, ele estava aprisionado, e quando uma pessoa está aprisionada, existem correntes espirituais, as quais vocês não conhecem, talvez não conhecem, só ouviu falar, correntes espirituais, e grades e portões prendiam aquele homem no sepulcro. A Bíblia diz que aquele homem estava no sepulcro. Eu não sei o que te aprisiona agora, eu não sei que palavra foi que lançaram, mas não receba em nome de Jesus. Está aniquilado, está abortado essa palavra. Porque muitas palavras vêm na mente, vai para o coração e desce. Aí o homem fica preso nas consequências do que aconteceu e do que vem acontecendo. E vai crescendo e crescendo. Ali ele se junta mais um monte de amigos e vai fazer aquilo que não deve se juntar e ficar totalmente à marginalidade da sociedade. Já era difícil a vida dele, crescer sem pai, sem mãe, e ainda ter que receber essas palavras das pessoas, sai daqui vagabundo, sai daqui malandro, desculpa o termo, é uma realidade. E aí a pessoa aceitar aquilo, eu sou malandro, eu sou vagabundo. Repreende em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Repreenda tudo aquilo que chamaram sobre a sua vida, tudo aquilo que tentaram abortar o seu caminho. Aquele homem estava aprisionado. Eu não sei qual a prisão na sua mente, eu não sei o que acontece agora na sua mente, eu não sei que vozes você ouve, mas escute as vozes celestiais. Escute a voz do Espírito Santo. Como é que eu vou saber que é Ele? Porque Ele quer coisas boas que estão concernentes na Bíblia. Quando te fala para fazer mal, tira a tua vida. Dá um fim logo, dá um cabo nessa vida. Isso não é de Deus. Isso não é do Senhor. O Senhor não mandou ninguém tirar suas vidas. Muitas pessoas andam para cima e para baixo. Existem problemas. Eu fui analisar, estava trabalhando no Metropol e observava as pessoas andarilhos. Trabalhava no Marina, observava as pessoas andarilhos, vivendo ali, buscando o tráfico, buscando a droga, buscando incessantemente. Trabalhavam arduamente, tinham seus dinheiros, mas vendiam a sua alma para o diabo. Que é isso, irmãos? Vender a alma para o diabo. Uma vez que eu pego o dinheiro e vou para a boca do crack, e ali vou vender, vou comprar a droga para me usar desesperadamente, eu estou vendendo a minha alma com o suor do meu trabalho. E não foi isso que Deus mandou. A Bíblia diz: trabalharás e ganharás o sustento com o suor do seu rosto, não é o sustento da droga. Enquanto os traficantes têm montoados de casa, vivem numa vida luxuosa, não são usuários, muitas vezes não são usuários, mas estão matando os usuários.
Aquele gadareno, ele se via preso em sepulcro, em caverna. Quando se fala de caverna, é uma caverna de escuridão ali, ele ficava escondido, exilado. Porque ele não podia ficar no meio da sociedade, ele se retirava. As pessoas viam a força com que aquele homem quebrava as correntes e se cortavam e tiravam suas, e querendo tirar a vida das pessoas. Muitas pessoas observavam de longe. Você vê na mitologia hoje, Incrível Hulk, esses filmes, provavelmente aquele demônio tinha muita força. A Bíblia diz que ele estava nas cavernas. Sabe, irmão? Nas cavernas esteve Elias. Mas ele estava com medo, mas depois ele se encheu do poder de Deus e foi para trabalhar para o reino dos céus, para trabalhar para Deus, para Jesus. Eu não sei que caverna você está. Eu não sei o que estava na sua mente, o que você pensou ou está pensando agora. Mas saiba que Deus tem o poder de tirar todo esse pensamento do mal. Deus tem o poder de aniquilar toda essa voz do mal. A voz do mal não faz parte de você. Você tem que crescer na luz, na graça e no conhecimento. Observe uma planta, quando você planta um caroço de feijão, coloca o algodãozinho ali numa lata e deixa só o orifício na lata, vira ela e deixa lá. A luz do sol vem e ela sai se libertando. Liberte-se, porque Jesus está no controle da sua vida. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa conhecer de ir nas profundezas das águas e descer nas profundezas das águas, porque Jesus segura na tua mão. As águas que eu falo, as águas são a palavra que é água viva. Essa palavra que te liberta, que cura e salva. Essa palavra tem o poder de levantar mendigos do cárcere, levantar do chão e fazer ele vestir como príncipe e viajar aos lugares mais longínquos do mundo, hospedando em hotel 5 estrelas. Não estou dizendo para você ser desejoso das coisas luxuosas, mas desejo bem. O homem procura ser aquilo que ele quer ser, ou não é, meu irmão? Certo dia eu estava drogado e me olhei no espelho e disse assim: eu não posso usar essa droga porque eu não posso fazer triste a minha mãe não merece. Eu não preciso disso para ficar descolado. E abandonei, talvez fumei uns 20 cigarros de maconha e abandonei. Sabe, irmãos, tem coisas que precisa passar pelo médico. Às vezes o homem quer se medicar sozinho, vai ali dar um cheiro num pó, trago um cigarro e tentando desopilar, vai arruinando cada vez mais no poço. E tudo que você construiu, tudo que você formou, patrimônio, tudo que você fez, famílias, filhos, ficam de lado, deixados, por causa de uma inconsequência, de uma voz que você ouviu. Vai lá, dá logo um fim nessa vida. Vai lá, dá cabo daquela vida. Vai lá, faz aquele assalto. Só que está repreendido no nome de Jesus. Jesus te fez uma criança pequena. Jesus te fez limpinho para você crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que Jesus pregava o Evangelho, pregava tudo lá enquanto, desde pequeno ensinava para os fariseus, pregava a palavra de Deus genuína, dos céus. Deus colocou uma palavra no seu coração: levanta-te, anda, levanta-te do teu leito. Tem pessoas que ainda estão no cárcere, no leito, não conseguem entender que leito é esse. O leito da perdição, o leito da droga, do vício, do álcool não vai te levar a nada, não ser um fracasso, ou seja, nada. Aí aquilo que lançaram sobre você vai ser verdade para você. Mas é mentira de Satanás, porque Jesus não quer que você viva nessa vida. Jesus não quer que você viva essa história. Ou seja, se você tem história, ela vai servir mais na frente para dar testemunho. Mas não olhei para trás como a esposa de Ló, para virar uma estátua de sal que morreu petrificada. Essa tarde Deus me manda vir aqui para dar esse decreto para vocês. Quando eu fui ler essa palavra, irmão, quando eu li essa palavra, quando eu pregava essa palavra, quando eu prego essa palavra, eu começo a entender as fragilidades, irmãos. Tem muitas pessoas que são enfermos. Alguns têm TDAH e não conseguem. Precisava de uma Ritalina ou outro remédio qualquer, Espiridona. E aí quer substituir por uma droga. E que droga fica viva, irmãos? Quanto vale a sua vida para você entregar para o inimigo? Quanto vale a sua vida? Jesus, Iscariotes pagou, recebeu 30 moedas de prata como pagamento, recebeu dos homens, dos sinédrios. Quanto vale a sua vida que Jesus morreu e pagou um preço caro, um preço de sangue? Quanto vale a sua vida? Essa tarde reflita, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Irmão, eu estou desempregado, tenho conta, tenho a mulher, tenho as crianças, tenho tudo. Comece! E como é que eu vou começar, irmãos? Comece pelo princípio. Comece pelo princípio da humildade. Irmão, se for para vender picolé, eu vou vender. Já vendi picolé. Irmão, se for para vender coxinha, já vendi coxinha. Irmão, se for para ser um sucateiro e viver longe, procure se esquivar do mal.
Mas comece. Como é que eu vou começar, irmão? Comece pelo princípio. Olhe para o Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá revelação sobre o que eu tenho que fazer. Me mostra. Usa alguém de Deus. Certo dia encontrei um pastor em pecado, irmãos. E ele dizia, e eu conhecia ele, mas eu não sabia que ele era pastor. E as conversas dele me enchiam, sabe, irmão, assim, ficava agonizado com aquelas conversas dele. E ele dizia, olha quantas mulheres eu peguei, olha só isso aqui que eu fiz. Mas sabe o que é? Deus me faz ele colocar numa cadeira e digo assim, Deus ficava falando no meu coração. Sentei numa cadeira para uma oração. Eu disse, Senhor, está aqui o Wanderson Ximenes, o pastor. Era ele, viu, irmãos? Era ele, o pastor Wanderson Ximenes. Está aqui ele, Senhor. Tu conhece ele. Eu não posso, mas tu pode. Eu não faço, mas tu faz. Eu não tenho, mas o que eu tenho é o Espírito Santo. Eu dou a ele novamente, Senhor. E ele aceitou a oração. Eu disse, Senhor, se manifesta na vida dele. Coloca um louco ou coloca uma mulher de Deus. Para contrastar ele, para ele saber que Deus é poderoso. Senhor, está entregue nas tuas mãos. Ele disse amém. Ele disse amém. Então amém, assim seja. Foi para o centro da cidade e encontrou uma mulher. Uma mulher que ele nem conhecia. Disse assim, ei, vem cá. Deus vai ajeitar a tua vida, teu ministério, tua casa, tua família. Te volta para Deus urgente. E isso, ele já tinha passado pelo louco. O louco pegou um assalto, eu quero seu Uber. Ele era motorista de Uber. Eu quero seu Uber, eu quero seu dinheiro, eu quero tudo aí. E ele disse, eu posso fazer uma oração por você? Ele disse. E ele fez uma oração por ele, e depois ele me disse, ele não entendeu o mistério que Deus tinha, aquilo que Deus tinha mandado eu profetizar na vida dele, aconteceu para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. E aí a mulher aparece e diz, Deus vai consertar toda a tua vida e tua casa. E ele começa a pegar um violão e começa a tocar, e começa a pedir cesta básica e ajudar os locais onde ele queria ajudar as pessoas. Deus restituiu o ministério dele. Fomos para a igreja dele, fui tocar lá ali na Bonamesa, que está na favela do Bonamesa. Chegando lá, meu filho começou a mexer lá nos instrumentos, nas coisas, e um presbítero, né, que eu chamo, foi lá e criticou o meu filho. Eu disse, está certo, mas Deus está preparando, aguarde. Ele pegou, ficou todo torto, quis roubar a igreja que ele formou, com cadeira e som e tudo, uma sociedade mal feita. Irmãos, não faça sociedade com o inimigo. Não faça sociedade de aliança com o inimigo. A sua aliança é com Deus. O seu negócio é com Deus. Muita, mas não vai ficar, porque Deus está no centro de todas as coisas. Aquele homem que eu chamo pastor, que ele está restaurado, está pregando, está ministrando, está com a igreja, está lotada. A igreja está uma vez e ele é uma vez pregando o evangelho da graça. Depois meus pés quase que escorregam por causa da vida dele. Sabe, irmãos, a gente paga um preço, mas vale a pena pagar um preço, porque é uma experiência. E a experiência conduz paciência na gente para a gente perseverar. Irmão, está difícil, eu ando e não acho nada. Mas Deus tem uma porta, e quando Ele abre a porta, Ele escancara e abre e mostra, esse é o emprego que eu te dou. Eu já vi pessoas buscando concurso, tinha feito há tempos, só porque se reconciliaram, Deus tem a promessa para o filho pródigo. Talvez o irmão não aceite do lado, mas o Deus, Ele coloca novamente tudo nas suas mãos, te entrega. Tem pessoas aqui que têm uma história, têm um legado, e já viveu vidas magníficas, mas deixou o inimigo surrupiar, como lá a história de Jó, surrupiou tudo ali, ó. Só ficou eu para contar a história. E ainda vão dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morre, rapaz. E cadê teu Deus? Meu Deus está nos céus. E é poderoso para fazer. Ele é Deus para ver e para fazer. Aquele guarda de Israel não dorme. E ele já falou aqui 2 vezes no meu ouvido. Por isso eu guardo minha fé. Aí os meus pés quase escorregaram, mas eu disse, não, para trás de mim, Satanás. Prefiro o Senhor, melhor estar com o Senhor, posso estar morando deitado na terra, mas é melhor no Senhor, porque eu sei que o Redentor tem o melhor para mim. Ore por mim. Glória E Deus, Jesus chegou perto daquele Gazareno, e aquele Gazareno demoniado, como apelidaram ele, conheceu que era Jesus, conheceu e se atormentou ali. Já nos viestes atormentar? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ora, o inimigo conhece, é nato conhecer Jesus. Conhece Jesus e ele sabe. E aí ele se sentiu atormentado. E depois ele chegou a Jesus. Sabe, irmão, se chega a Jesus, talvez colocaram um apelido em você. Aniquila esse apelido aí, sabe? Aniquila esse apelido. Aniquila tudo isso aí de mal, tira da mente, porque Deus é Deus para fazer mente nova, e mente santa, e mente cheia do Espírito Santo. A sua cabeça é uma oficina. Quando você deixa desocupado e não vai ler a palavra, ou fazer algo para Deus, o inimigo vai estar sempre setando e querendo entrar nos ouvidos, e querendo sucumbir, fazer o que quer e se andar. Quando Satanás
chega lá na reunião, na brecha, nas orações do santo, acha e entra lá nos céus. E aí ele chega para... Deus chega para ele e diz, tô de vez, Satanás, eu estava de rodear a terra, estava de passear por ela. Aí o Senhor deu o testemunho de Jó, tem visto o meu servo Jó, com essa graça? Tem visto o meu servo Diego? Tem visto o meu servo Cristiano? Tem visto o meu servo Maia? Tem visto o meu servo? Tem visto o meu servo? Pois é, ele diz, ele dá testemunho de você. Deus te chama pelo nome, Deus já me chamou, Jesus já me chamou pelo meu nome. Por isso eu estou aqui, por isso eu me levanto mesmo sofrendo, mesmo com as lágrimas descendo. Tem vezes que eu saio todo chicoteado, mas meu Redentor vive e eu vou trabalhar para Ele. Deleita-te no Senhor e serve a Ele, Ele fará os desejos do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? Qual o desejo do teu coração? O que você tem em mente de fazer, irmão? Eu tenho vontade de ser engenheiro. Me matriculei na faculdade de engenharia. Irmão, eu tinha um desejo de ser engenheiro. Me matriculei na faculdade de engenharia faz 2 anos. Você é o que você quer ser. Diga assim, Senhor, para a tua glória eu vou passar nessa faculdade. Senhor, para a tua glória eu vou passar nesse curso. Senhor, para a tua glória eu vou aproveitar esse ensinamento que o cidadão está me dando. Senhor, para a tua glória eu vou caminhar diferente. O mal é aqui, o mal é aqui. Eu sei que você tem o certo, eu vou pro certo. Não, mas o mal é bonzinho um pouquinho. O mal é bonzinho um pouquinho nada. Ele oferece pratos doces ao inimigo. Aquele Gazareno, quando chegou perto de Jesus, ele conheceu a pureza de Jesus. E Jesus liberta ele. Aleluia. Seja liberto em nome de Jesus. Receba a libertação. Não, irmão, é difícil. Lá em casa só a misericórdia. Pois viva dessa misericórdia e graça e seja uma bênção na mão de Deus. Seja instrumento do buril na mão do Senhor. Seja um instrumento de Deus usado. Porque você tem história e vai fazer história para Cristo. Vai fazer história para Cristo. Por quê, irmãos? Eu já andei em vários lugares. E a Poquiaçuí. Eu já andei em vários locais. Eu tocava pagode. Eu tocava pagode à noite, Deus me colocou ali, me viu o movimento, pessoas se aproveitando de mim, aproveitando do que eu tinha, mas não eram todos meus amigos. Os seus amigos se manifestam no momento em que você não tem nada, eles se manifestam para te ajudar. Os seus amigos é aquele que se preocupa com você, quando você está bem ou mal, ele se preocupa com você. Como é que tu está aí, rapaz? Como é que tu está uma vez? Tu está precisando de alguma coisa? Quando você está bem, retribua a quem te fez. Aqui te fez, lembra-te do Criador, lembra daquilo que foi bem feito na sua vida. A Bíblia diz que aquele Gazareno, ele estava no sepulcro, e ele se cortava, se retalhava. Imagina, irmão, você derramar o sangue do seu sangue, que o Jesus lavou precioso. A Bíblia diz que quando Caim matou Abel, o sangue gritava. Quantas pessoas já foi armado cilada e o sangue grita? E o sangue grita, Jesus, filho de Davi, me salva! E não ouve ele? A Bíblia diz que quando aquele malfeitor na cruz estava lá, ele disse assim, Jesus, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Aquele malfeitor, ele amou Jesus, ele defendeu Jesus, ele abraçou a causa, ele advogou Jesus, ele estava do lado, possivelmente ele dava o corpo dele para ser queimado e as pernas para ser quebradas 2 vezes, mas porque Jesus não tocaram na perna dele. Mas o Cordeiro ali derramou a água da vida para que você beba água e nunca mais tenha sede. É uma água celeste. Essa água você não vai encontrar em canto nenhum. Ocupe-se com essa água, porque ela traz libertação para a sua vida. Essa água é a água primordial, é o alimento que você precisa, irmão. Tem dias que eu como só o pão e o queijo. Ei! Que adianta você comer coisas imensuráveis na terra, as manjares do rei? Olha o que fez Daniel. Não vou comer nada disso, eu quero é verdura. Tem gente que quer comer os manjares, não. Eu quero comer o melhor, hoje eu vou comer o melhor dessa terra. Pois coma, meu querido. Está aqui a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele Gazareno, ele ficava nas escuridões. E quando o homem está no escuro, pensa coisas terríveis. Aí ele precisa se encontrar com Deus, porque Jesus é a luz e a ressurreição e a vida. E ele abre a luz e ele abre os campos. A Bíblia diz que Deus, Jesus, irricou muitos aqui na palavra. Eu não estou perdendo prosperidade não, mas a Bíblia é uma prosperidade, é uma palavra próspera. Porque daqui saíram reis e príncipes, ele constituiu reis, príncipes, e constituiu homens valentes, e constituiu legisladores, pessoas sábias. Quer ter sabedoria? Ajoelhe-se e diga assim, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá discernimento, me faz um homem próximo para a tua glória, para que eu possa ajudar o próximo. E o próximo é aquele que você ama, que está bem pertinho de você. Juntar as cabeças assim, tudo junto, para saber quem ama quem, se eu perguntasse,
Talvez não amo ele não, porque ele é meio assim. Pois é desses que Jesus quer, que tem um espinho para ele arrancar o espinho. Não, ele não quer saber dele aí não, porque ele é assim. Irmão, Jesus quando foi morrer por nós, ele nos chamou, ele não perguntou, como é sua graça? Diego, eu não vou morrer por você não, Diego, porque você não quer nada com Jesus. Não falou isso. Jesus morreu por todos e ele libertou todos e éramos perdidos e nós fomos encontrados, fomos formados aliança e nos tornamos um filho de Deus. Tem pessoas que andam com o Senhor e não sabem o valor que tem por causa do sangue dele. Não, irmão, eu sou só um crente. Ainda bem que você é só um crente, mas o Espírito Santo de Deus habita em você. Aquele Gazareno, com certeza, ele sentia dores, sabe, uma angústia, sentia ali perturbado. Eram 2.000 inimigos dentro dele. Imagina, um inimigo faz um sucumbido muito desgramado na vida de uma pessoa. Imagine 2.000 inimigos dentro de uma pessoa. Não, eu vou brincar um pouco aqui e depois eu volto. Só que aí 7 acompanha ele. Ninguém sabe quantos são, 7.000. Vai, acompanha ele 7, mais 7. E aí ninguém sabe como é o estado que esse homem vai ficar. Aquele homem estava num estado terrível, locado dentro de uma cláusula, ali numa caverna enclausurado. Liberte-se da prisão que Jesus não te colocou. Aí Jesus te chama de servo. O meu servo Diego, o meu servo ele não faz acepção de cor, ele não faz acepção. A Bíblia diz que ele morreu por todos, ele pagou por um preço caro, pelo preço de sangue. Quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua alma? Tem gente que vende a alma pro diabo, irmão, para ficar rico. O que adianta ter todo o tesouro e perder sua salvação? Não, tem pessoas que estão na faculdade, irmão, costumo pregar de faculdade, Deus faz eu fazer isso, para confrontar pessoas que dizem, não, eu tenho faculdade, agora eu sou o cara. Não é cara não, irmão, você é mortal, você morre, você vira esqueleto, você vai ao pó e desce a sepultura. Se acharem os teus ossos, se acharem o teu... Edson Queiroz morreu, irmão. Os corpos foram esbagaçados. Mamonas morreu, irmão. E o corpo foi esbagaçado. Homens ricos, irmão, os corpos foram esbagaçados. E não foi por causa de Jesus, que dera ter entrado naquele tempo lá nos Coliseus e morrido por causa de Jesus. Morreram por causa de suas ganâncias, porque queriam muito e mais e mais. Pessoas querem muito e mais e acabam no redemoinho e desce. E Jesus, ele quer que você suba para o reino. Desça com a cara no pó e suba para o reino, porque ele tem um mistério grande para você. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Irmão, eu fiz uma faculdade, agora meu nome está escrito lá na faculdade. O que é o seu nome escrito na faculdade, se não no livro da vida? Irmão, eu tenho um dinheiro no banco, tá até olhando para receber. O que é o seu dinheiro que não compra uma vida? O que é o seu dinheiro que só faz matar muitas vidas? Não estou dizendo para você não ter dinheiro não, mas saber usar na necessidade. Porque pessoas vendem suas almas por dinheiro e perdem sua salvação por causa do dinheiro. O dinheiro é a causa de todos os males, depende também de como você usar, dos males. Mas quando o dinheiro é usado para o bem, vai servir para o bem da humanidade. Irmão, eu queria pelo menos que Deus tocasse em mim. Pois receba agora em nome de Jesus, abre o seu coração. Irmão, eu queria que Deus fizesse uma modificação na minha vida. A Bíblia diz que Salomão, ele sonhou, ele pediu a Deus e disse, Deus, assim como tu foi com meu pai Davi, sê comigo, Senhor, sê comigo e me dá sabedoria e inteligência. Salomão, tu pediste coisas poucas, Salomão. Vou te dar não só isso, vou soprar o teu nome em toda essa região circunvizinha. Tu serás conhecido, teu nome será soprado, tu serás muito rico e próspero. Meu Deus, peça sabedoria, irmãos. As palavras que aquele Gazareno recebeu, a Bíblia não menciona, mas aquele homem estava possesso. E quando o homem está possesso, ele pensa que está no fracasso, mas não está. Jesus está vendo ele, está mandando alguém para libertar através do poder do Deus. E que ele seja ferramenta. Seja ferramenta usada por o nome de Deus. Você foi trabalhado, você foi rico, você foi trabalhado e lapidado. Use essas ferramentas e Deus vai te pegar ferramentas espirituais, como diz em Efésios 6. O Senhor vai fazer tu um homem próspero espiritual para tu levar a mensagem do reino, da salvação, da morte, da cruz, da ressuscitação, do apocalipse, dos arrependimentos. Receba em nome de Jesus, não, irmão.
É porque às vezes eu fico sozinho, né? Aí eu fico aqui pensando, maquinando, dá uma ansiedade, aquele desejo da nicotina, aquele desejo, sabe, de me abastecer. Se abasteça da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os teus pés, minha palavra, e luz para o meu caminho. Ela vai iluminar a tua vida, a tua face. A Bíblia diz que o Senhor deixou a face de Moisés branca, irmão. Resplandeceu branco ali a face dele. Seja cheio do Espírito Santo. Diga assim, irmãos, é difícil sozinho. Você não está sozinho. Ele disse, eis que eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus a teu favor. Os anjos a teu favor, legião de anjos. Anjos, querubins, serafins e mensageiros. O Deus vivo, Jesus Cristo, o Senhor da glória, ao teu favor. O que você quer mais, irmão? Você pode caminhar e ir, conversar, Senhor, eu vou para a tua glória. Senhor, eu vou para fazer o trabalho para a tua glória. Senhor, eu estou ali trabalhando, mas é para a tua glória. Senhor, meu filho vai nascer para a tua glória. Minha esposa nem podia ter filhos. O Senhor deu 2 filhos e cada um mais lindo da minha esposa e meus filhos nascidos do ventre da minha esposa. 2 filhos que é uma bênção de Deus. O inimigo quis tirar a Radassa, mas não conseguiu, porque Deus está no controle de tudo. Caleb é uma bênção de Deus. Quando você vê o menino, eu vou trazer um dele aqui. Você vai ficar, poxa, realmente, Deus dá coisa. E eu, Senhor, esse menino vai ser o menino mais lindo da Calcaia. Esse menino vai ser uma bênção de Deus. Esse menino nasceu lindo, lindo, irmão. Deus tem você uma beleza imensurável no coração. O seu coração é precioso para Deus. Eu não falo do coração de carne, eu falo da sua mente é preciosa para fazer histórias para Deus. O seu pensamento, a sua cabeça, irmão, e Deus cura a cabeça. Deus cura não é só a cabeça não, irmão. Deus faz um Lázaro em Deus. Lázaro, saia para fora. E saiu um Lázaro que ele chamou. Ele não chamou Lázaros. Ele chamou um Lázaro. Saia para fora, Lázaro. Lázaro sai todo restituído. Quando ele disse lá para o profeta, o profeta diz, vá lá e mergulhe no Jordão 7 vezes. O Naamã desceu as águas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª quero que Deus tire a obediência. Naamã deixou toda a sua arrogância, todo o seu orgulho, toda a sua lepra, deixa a lepra do pecado, deixou toda a lepra, deixou todo o fardamento, deixou tudo ali de capitão de guerra de Assíria e desce as águas e sobe como um bebê. Deus quer te transformar como uma criança. Mateus, a Bíblia diz em Mateus 19, tem que ser como criança para herdar o reino dos céus. Irmão, vai ser porque tem umas coisas aqui que eu fiz no passado. Jesus já pagou o teu passado. Ele não se lembra mais dos teus pecados. Atos 3,19 diz, arrependemos, pois convertemos, para que sejam cancelados os nossos pecados, os vossos pecados, e venha o tempo de refrigério somente na presença. Esteja na presença. Quando aquela mulher no poço, a samaritana lá estava no poço de Jacó, ia pegar água às 3 da tarde, ela sabia como ela era, e ela pensou que ninguém sabia. Só que Jesus vai para confrontar e desfazer esse paradigma aí entre os judeus e até a samaritana. A Bíblia diz que quando Jesus chega e diz, disseste bem, tu teve 5 maridos, mas nenhum desses é o teu. Porque Jesus conhece o profundo e o escondido, conhece o que você está pensando agora e falando sobre a minha pessoa e sobre a pessoa dele ou sobre os teus passados. Esquece o passado, enterra o passado, deixa nas águas e busca o Senhor. Buscai primeiramente o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescentará. Irmão, é verdade, irmão? E se eu pedir para ser próximo, ele vai me fazer próximo? E porventura ganhar vidas para o Senhor não é uma prosperidade espiritual? E porventura conhecer a palavra de Deus não é uma prosperidade espiritual? E porventura salvar um que vai se enforcar não é uma prosperidade espiritual que Deus te deu para salvar a vida? Dom de salvar vidas, o dom de ser ferramenta do guri usada pelo Senhor, não é uma bênção de Deus? É não, irmão, porque eu quero é comida. Aí Deus manda o corvo alimentar lá na caverna também. E manda codornizes do céu para o povo do Egito. Aí Deus manda pães e peixes multiplicados. 5 pães e 2 peixinhos. Deus multiplica o teu arroz, o teu feijão. Ele multiplica, irmãos. Eu já vi história de homem que só tinha uma panela de arroz e pouquinho. E quando fez, deu para muita gente alimentar, irmão. Pastor Carlito. Deus multiplica. Pastor Carlito era um vendedor de pão, irmão. Vendedor de pão agora tem uma igreja, uma bênção de Deus. Está sofrendo as intempéries, mas é uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. E Deus tem negócio com ele, irmão. Tem pessoas que Deus tem negócio. E quando Deus tem negócio, ele bota a mão. Irmão, mas ele está errado. Ele bota a mão e tira o erro todinho. Faz o homem ser consertado no aprisco.
Tem ovelha que está tão cheia, tão empanturrada que gosta de passear e levar as outras. Vai levando, por ventos de doutrina. E depois volta multiplicada e mais crente. Eu acho interessante porque elas voltam multiplicadas e mais crente. Eu te lembro de ti, eu vou te abençoar porque eu estive na tua casa, tu me suportou, tu orou por mim, tu pagou um preço por mim. Eu te lembro de ti porque tu fez a obra, eu vou te abençoar, porque eu não devo nada a ninguém. Assim diz o Senhor, né? Eu me lembro de ti porque tu foi o conselheiro. Estava difícil, mas eu estava contigo. Eu fui contigo no teu caminhar, no teu deitar, no teu levantar. Eu te amanhecia do teu lado e tu não via, mas o Senhor te via, irmão. Não, meu irmão, mas é porque eu sou o pequenininho da sala. Eu sou o pequeno, eu sou o menor da sala. Que não, macho, é desse menor que ele precisa para fazer história. Eu sou que nem apareço, irmão. Ninguém quer conversa comigo. Eu já perdi minha esposa, perdi meus filhos, perdi minha casa, perdi meu emprego. Renemaná, mas não perdeu a dignidade. Neganará, porque a dignidade é Cristo Jesus. Acima daquilo que eu criou para ti. Neganará, porque o Senhor ele é profeta. Negamanamá, se eu não for, mas ele é, então manda dizer. Negamatará, baixaia. Muitas coisas, enganamará. A pessoa fica cabisbaixo pensando: como é que eu vou começar? Comece do começo. O Senhor começou no princípio, o Senhor criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia abismo sobre a face da terra. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Já estava arquitetando você. Você já estava no pensamento de Deus. Você já era do pensamento de Deus. Ele te chamou desde a fundação do mundo e morreu por ti. Você nem pediu. Você nem pediu, ele morreu por ti. E eis aqui agora. Irmão, para mim consertar minha história vai ser difícil. Deus apaga o nome lá do tribunal, queima os computadores. Se queimou ou não queimou muito computador lá fora? Deus apaga o nome no mal e escreve no livro da vida. Deus faz história com a tua. Irmão, mas é difícil. Escreve aí, ó. Porque o Senhor manda te dizer agora, hein, carabaxê. Eu vou fazer, que nem um reboliço aqui de carabaxê. Ele, mas eu vou fazer aquilo que o homem não está entendendo, é que ele vai passar a baixar. Eu vou olhar, mano, só para nicar mais. A sua vida vai ser mudada. A sua história vai ser mudada. A sua vida também será mudada e mais ainda. O seu passado não existirá mais, porque o Senhor manda te dizer agora, e calabarai. Quantos livramentos tenho te dado, e calabarai? Tu tem corrido, calabular e pro outro. Ele matará, ele se escondido, mas o Senhor, ele sabe onde você está. Ele te levou para tu ser profeta na casa de Deus, e gabaraba. Usa esses dons que Deus vai te dar. E Deus vai falando aqui na machoia. Porque eu me sinto diferente, irmão. Eu sou ovelha, desculpa o termo, eu sou ovelha negra da família. Ei, tem as ovelhas negras lindas da família. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus. E ele fala um diferencial nessa terra. Aquilo que Deus te colocou e te deixou no passado, aquilo que ele fez, ele vai continuar fazendo. Amém. Aquilo que tu fez no passado, ele vai trazer para fazer história. E tu vai dar testemunho, e os teus testemunhos edificarão a vida de muitos. Aleluia. O Senhor manda te dizer, acalma a tempestade, porque eu estou no controle do barco. Irei matar a machuia. Porque o Senhor manda te dizer, vai fazer na carabaxaia. Deus vai fazer coisas maravilhosas, né? Assim na tua vida, recebe, né, recebe em nome de Jesus. E levantou em baixaia. Não fique como águas ao vento, sem fé. Porque os profetas chegaram para ele, mestre, como vai acrescentar a minha fé? Como eu posso fazer para acrescentar a minha fé? A fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra de Deus. Aquele gadareno, ele foi liberto. A Bíblia diz que os demônios foram pedindo permissão para entrar nos porcos. Demônio não morre não, mas os poucos morreram. Demônio, no começo da minha fé, eu vi um inimigo lá na minha casa. Minha esposa discutindo comigo, eu disse, não posso. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não convertido, eu sou cheio da graça. Amo o Senhor, me choro, me deleito. E camanai, aí ele me mostra, me faz meus olhos abrirem e ver. O inimigo passando, sorrateiramente. Ele estava ali sucumbindo, bagunçando na minha casa. E eu olhei e comecei a falar em mistério, nunca mais eu vi ele lá em casa. Mas a mulher é a mais fragilizada, sabia, irmão? Sabe, irmãos, tem coisa que você não vê, mas que Deus tem para te mostrar. Ele mantará abaixo e ele vai mostrar e vai fazer e vai falar. Porque tem pessoas que não conseguem ver. Mastiga a Bíblia, você vai ver coisas celestiais.
Um homem de branco passeando no meio da congregação. É verdade. Ele vai fazer mistérios e maravilhas na tua vida. Quem mandou, Recana, quem nunca viu algo fenomenal, espetacular, Recana Arabasúria. Quem nunca viu algo estranho assim, que para ele parecia estranho, mas é o Senhor. É o Senhor passeando no meio do povo e fazendo um reboliço, movimento. Recamanaravasúria. Deus é poderoso para fazer milagres. Deus é poderoso para fazer. Deus me levava desde o começo da minha fé, irmão, para onde Deus. Levava para pegar de porta em porta, eu ia sozinho como um abençoado eu, Júlio. Ia na porta, pegando o evangelho, e ali as pessoas ouviam. E depois o Senhor me levou numa roda de pessoas que estavam envolvidas com macumba, lá no Marianópolis. E aí a minha esposa, não vou aí não, eu vou porque Deus já me mostrou em sonho e vou ficar aqui. Aí ele disse assim, o dono do bar, eu não acredito nesse Deus não. Eu disse, pois vamos fazer o seguinte, Deus vai falar da vida de cada um aqui. Deus vai falar da vida de cada um aqui. E aí, se ele falar da vida de cada um, tu aceita Jesus, eu aceito. E começamos pelo primeiro. Aí eu comecei a falar, comecei a deixar soldado por Deus. Deus te deu livramento. Você já foi preso assim. Foi assim. Foi. O outro veio porque estava brigado com a mulher, foi beber cerveja. O Senhor me manda te dizer que você veio aqui e disse, já te deixei tudo, comida, tudo comprado. Eu vim para desopilar. E abriu a boca desse tamanho que eu pensei que ele ia me engolir. É verdade. E o outro. Aí um que estava bem separado lá disse, irmão, durou muito para vir aqui, né? Porque se tu tivesse passado aí, esse negócio feio que ia ser para tu, eu disse assim, eu vim com o Senhor e vou voltar com o Senhor. Foi lá, misericórdia dele me revelou. E agora tu aceita Jesus? Ele disse, aceito Jesus. E o dono do bar aceitou Jesus. A macumba desfez, o terreiro desfez, acabou-se a macumba. Glória a Deus. Glorificado e exaltado. Aleluia. Por causa dele, ali foram em torno de 6 a 7, se não me engano, que aceitaram Jesus. Até quem vinha passando ficaram admirados. A macumba lá não existe mais. Sabe, irmão? Quando Deus tem projeto, Ele já amanhece já com a tua boca santa para você pregar, levar o evangelho. Quando Deus tem projeto, Ele te tira da casa de recuperação e te leva direto. E depois de tratado, Ele trata. Meu irmão, Ele está da noite pro dia. Se Ele quiser, Ele faz. Ele limpa, Ele conserta, Ele ajusta, Ele direita os caminhos, as campinas e as veredas. Ele faz o que você nem imagina. Faz, irmão. Faz. Ele faz o impossível. Talvez você caiu por causa de uma profetada. Talvez você caiu por causa de uma Jezabel. Talvez você caiu porque você não viu circunstâncias, não estava sem dinheiro. Mas Ele não deixa nem um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Talvez você não usou a cabeça em Cristo, mas Ele tinha tudo preparado para você. Aquele Gazareno estava num lugar rico, mas era pobre, porque ele não conhecia a Cristo. E no momento que ele conhece a Cristo, a diferença é feita. Porque o inimigo não... Ele vai querer te acusar o teu passado. Mas o teu caminhar só quem sabe é Deus. Só quem vai fazer é Deus. Ele vai querer te apontar, ele não vai mais nem te conhecer. Porque depois que Deus tratar, ele não vai mais nem te conhecer. Lá tá na Arabascuia, ou não é verdade? Emanarabascuia. E a sorte é que o Senhor tem falado. Em nome de Jesus. Deus abençoe as suas casas, as suas famílias. É uma luta, mas com Deus na frente ele vence as muralhas de Jericó. Ele derruba as muralhas. Ele na frente ele vence com os 32 mil. Ele pega só os 300. Só o necessário. Ele pega e faz uma guerra espiritual na tua vida. Somente os anjos, Deus, o Espírito Santo, Jesus. Tudo a teu favor. Tu ainda acha pouco, irmão. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Graça e paz. Saindo agora da casa de recuperação, estamos saindo agora da casa de recuperação Refúgio dos Profetas, onde acabamos de visitar aqui um momento de ministração, de oração na vida dos internos, com o meu diácono Marcos, meu irmão que o senhor me apresentou, evangelista, missionário dos ônibus. E estamos aqui. Vamos dar uma passada rápida na casa de recuperação feminina, porque o trabalho tem o masculino, ali ao lado da igreja, e tem também na frente a casa feminina, que eles precisam muito de ajuda para poder sustentar famílias e tirar da questão do vício. Paz do Senhor, irmã. Vamos mostrar aqui o ambiente para quem quiser visitar. A paz, irmã. Paz, irmã Leda, esposa do pastor Fernando. Que um ambiente muito gostoso de estar.
Uma vez ou outra eu estou vendo as postagens da irmã, Bora entrar aqui. dos cultos que acontecem aqui. Vocês fiquem à vontade de ligar, saber quais são os dias, a agenda disponível para você trazer à sua igreja. E também, lógico, as doações para ajudarmos as nossas irmãs e os nossos irmãos que estão nesse momento de aprendizado, de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos entrar aqui na cozinha. Descer aqui. Um ambiente, boa tarde, um ambiente muito gostoso de estar, que é a cozinha. Final do ano, foi no ano passado que eu tive aqui, foi? Não, foi setembro. Que eu tive, foi o final do ano que foi, que eu vim comer não sei o que aqui. Ah, foi o aniversário da igreja, eu vim aqui. Esse ano estamos aqui de novo. Se não permitir. No aniversário da igreja acontece uma festa, agradecendo a Deus sobre as bênçãos recebidas. Paz, amadas, olha, filha do pastor Fernando, era para estar na oficina trabalhando, a secretária dele. Então, vamos aqui postar o vídeo para que você se interesse e venha visitar a Casa de Recuperação Feminina Refúgio dos Profetas. No caso aqui são as profetisas. Um abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Maria,